Olá, amigos. Meu nome é Rui e eu sou do blog Kardec Sempre. https://kardecsempre.blog. Vamos iniciar nossa conversa sobre essa senhora implacável chamada morte? Vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar aqui uma frase de Jesus. Jesus diz assim: nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Jesus diz nenhuma, quer dizer, todas as almas, todos aqueles que foram, todas as ovelhas que foram criadas por Deus, todas elas se salvarão. Isso extingue a possibilidade das penas eternas. Não é possível a gente pensar que alguém vai ficar pagando no inferno, pagando em algum lugar de sofrimento para a eternidade por um erro momentâneo que ele cometeu. Por uma falha em sua formação moral, em sua formação ética, a pessoa cometeu um determinado erro e ela não vai ficar pagando para toda a eternidade. Jesus nos ensina isso. Nenhuma ovelha se perderá. Então, por pior que seja essa ovelha, por mais desgarrada que ela esteja, ela um dia encontrará o caminho do Pai e ela terá oportunidade de voltar ao Pai. Como a história do filho pródigo, que quando decidiu retomar uma vida que tinha praticamente jogado fora, que tinha descartado, a troco dos prazeres mundanos, dos prazeres causados pela matéria, resolve voltar para casa. E o pai vai recebê-lo, abraça-o e dá-lhe uma nova oportunidade como seu filho, por amá-lo, por querer que ele seja feliz. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, o que quer de nós é que nós sejamos felizes. E o nosso Deus sabe muito bem que para ser feliz é preciso conhecer uma verdade fundamental em nossas vidas. Nós somos espíritos e é como espíritos que nós vamos ser verdadeiramente felizes. Deus sabe que nós nos apegamos à matéria. Deus sabe que nós desviamos daquela rota que já seria o caminho da paz e da felicidade. Deus sabe disso e Deus nos dá oportunidades para encontrarmos o caminho correto. E essa oportunidade qual é? Essa oportunidade é nós corrigirmos nossa rota. Se a verdadeira felicidade depende de progresso espiritual, e se o que nos atrasa são nossos vícios materiais, os nossos apegos à matéria, é bastante evidente o que nós temos que fazer. Abrir mão dos prazeres materiais, dos prazeres da matéria, e seguir um caminho que permita o nosso desenvolvimento espiritual, que é aquele que Jesus já nos ensinou há 2000 anos atrás, que Kardec reafirmou no século XIX. Então, está posta a situação nossa. Nós precisamos desenvolver as virtudes, desenvolver as qualidades boas que nos aproximam do Pai. E essas verdades que nós temos que aprender são aquelas ensinadas por Jesus quando esteve entre nós há mais de 2000 anos atrás. Então vamos voltar lá para a Senhora Morte. Primeira coisa, quem morre? Não é? O que morre? Nós morremos? Ou será que a morte
nunca nos alcançará. É preciso entender que nós não somos um corpo físico. Nós não somos. Nós somos uma alma. Mas o que é corpo físico e o que é alma? O corpo físico é esse envoltório de matéria que nós temos e que tem vida. A vida é uma característica que é causada na matéria orgânica, é causada em nosso corpo pela atuação de um fluido, que também vem lá do fluido cósmico universal, que é o fluido vital, é o fluido da vida. Quando acaba esse fluido do corpo, o corpo simplesmente morre. Então, mas nós não somos esse corpo. Nós somos uma alma. Essa alma habita o corpo por um determinado tempo. Essa alma habita o corpo, fica preso, ligado, é o melhor termo. Essa alma fica ligada ao nosso corpo físico durante um tempo. Quanto tempo? Enquanto o corpo estiver vivo. No momento em que o corpo morre, essa alma se desliga e vai para o plano espiritual. Ok? Então, é muito importante a gente entender isso. Quem morre é o corpo. A alma continua na vida espiritual. Mas o que é nossa alma? É importante que nós saibamos isso. A nossa alma, ela, ou espírito, com E maiúsculo, né, conforme Kardec nos ensina, essa alma é composta por duas partes. Uma parte que é uma matéria muito fina, muito fininha, quintessenciada, que se fala, muito sutil, que é o perispírito, em volta do espírito. Então, esse perispírito fica fortemente grudado, fortemente ligado ao espírito. Espírito não é matéria. Espírito não é matéria. É inteligente. A inteligência é uma característica do espírito. O espírito, ele é formado por nossos pensamentos, por nossos sentimentos, ele é formado pelos nossos conhecimentos, a nossa consciência, o nosso senso moral. Tudo isso faz parte do espírito. O que seja o espírito ainda não nos é dado compreender. Como não conseguimos ainda compreender o que seja a natureza do nosso Deus, do nosso Pai. Então, o espírito fica ligado com o perispírito. Por que o espírito precisa do perispírito? Porque o espírito não consegue se relacionar diretamente com a matéria. Ele é imaterial. Né? O espírito não é material. Então, para se relacionar com a matéria, a matéria bruta, né, do nosso mundo material, né, ele precisa de um agente intermediário. Ele não consegue. Mas ele pode se unir a um tipo muito especial de matéria, que é essa do perispírito. Então, esses fluidos que formam o perispírito é um conjunto de fluidos diferentes. Cada espírito tem o seu perispírito próprio, não é? As qualidades desse espírito são determinadas pelos fluidos que formam esse perispírito, e esses fluidos que formam o perispírito são selecionados, são atraídos do fluido cósmico universal que envolve a Terra. Eles são atraídos pelas qualidades morais do espírito. Então, espíritos mais puros selecionam, atraem fluidos mais puros em torno dele para formar o perispírito. Espíritos mais atrasados
atraem fluidos mais grosseiros para formar o seu perispírito. De tal forma que Jesus, quando esteve entre nós, há 2000 anos atrás, Jesus selecionou o que existia de mais sutil em termos de fluidos da nossa Terra, do nosso planeta Terra. Então, Jesus, para formar o perispírito dele, atraiu o que existia de mais puro em nosso planeta. Já aquela pessoa que se compraz em fazer o mal, gosta do sofrimento dos outros, atrai o que há de mais pesado em termos de fluidos para formar o seu perispírito. E depois existe todo tipo de gradação. Cada um atrai o fluido que é compatível com sua natureza moral, com aquilo que ele é de fato. Então, se nós olhássemos para o perispírito de alguém, já seria suficiente para saber a grandeza moral desse alguém. Ou seja, nós não conseguimos esconder absolutamente nada quando estamos no mundo espírita. Mas prosseguindo, então o nosso espírito precisa se relacionar com o mundo, mas ele não consegue porque ele não é material. Ele se liga, então, a um agente intermediário, que é um fluido, que é, portanto, material, mas de uma matéria muito sutil, que consegue se prender ao espírito, numa ligação que não se extingue. Nunca há separação do perispírito do espírito. São muito fortemente unidos. E então nós temos o espírito, o perispírito, e aqui no perispírito é que vai ficar ligada temporariamente à matéria, o nosso corpo físico. Então nós somos formados, quando encarnados, por três partes: corpo físico, que se liga ao perispírito, que se liga fortemente ao espírito. Quem morre? E o que nós somos? Quem morre é o corpo. O corpo físico morre, porque extingue-se o fluido vital, acaba o fluido vital, e então ele não continua vivo. É o motor de um carro quando acaba o combustível. O motor se apaga, ok? No nosso corpo físico, quando acaba o fluido vital, o corpo apaga. Quando o corpo apaga, as ligações entre o perispírito e o corpo físico, essas ligações vão se rompendo ou vai se desatando, eles vão se soltando. E quando todos os pontos estão soltos, o espírito com o seu perispírito migram para o plano espiritual. E o corpo físico vai para o sepultamento, onde vai se desintegrar e desaparecer. O corpo morre e nós continuamos vivos, porque nós somos o nosso espírito com o nosso perispírito. Então nós somos para toda a eternidade. Então nós nos despedimos aqui. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Tenham muita paz.